tudo bem com você? Eu sou Gísia Viana, sou psicóloga e sou coach e a minha maior alegria é falar sobre conteúdos que dizem respeito à inteligência emocional, à saúde do corpo, da mente e do espírito. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui comigo porque esse sim é o seu lugar. Se você está acompanhando a série O Poder da Ação, que está sendo baseado nesse livro que eu já indiquei para leitura, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, que é um capítulo muito importante. Vai falar sobre a comunicação. Você já percebeu se diariamente ou se é comum você falar frases do tipo: "Ah, é muito difícil as coisas para mim. Ah, é muito complicado. Ah, eu tento e não consigo. Ainda não consegui. As coisas parecem que não andam para mim." A gente precisa ter essa percepção de que esse tipo de frase é como se fosse um comando para o nosso cérebro. O nosso cérebro ele foi projetado para economizar energia. Claro, o nosso corpo inteiro ele é inteligente. Deus já fez ele assim. Então, se a gente puder viver de um mesmo jeito, sabe aquela coisa do piloto automático? A gente vai viver porque o nosso cérebro entende que quanto mais a gente repete um comportamento ou um pensamento, a gente começa a não precisar pensar mais sobre aquilo e a gente começa a agir no piloto automático. Porque toda vez que eu repito uma ação, um comportamento, o meu cérebro entende como algo que é rotineiro. Então, ele não precisa mais pensar para fazer algo novo, ele não precisa mais ficar gastando energia para isso. Então, ele aprendeu, aquilo se torna uma repetição e ele vai embora, a gente nem precisa pensar. Como a gente dirigir um carro, você não fica pensando, agora tem que colocar o pé na embreagem, agora no acelerador. Não, uma vez aprendido, nosso cérebro economiza energia guardando essas informações e a gente está lá dirigindo na boa e vai embora que a gente nem vê quando chega ao nosso destino, porque o nosso cérebro entende que aquilo é uma rotina e que não precisa mais gastar energia para pensar sobre aquele movimento. Mas qual é o problema disso? O problema todo é quando a gente começa a pensar e a falar coisas repetidamente, como por exemplo, eu não consigo, é muito difícil, eu já tentei, para mim não dá. Quando a gente começa a repetir muito isso, o nosso cérebro entende como um comando, como eu já falei, e a gente não consegue encontrar recursos internos para fazer as mudanças que a gente tanto almeja. E quando a gente precisa fazer algo novo, ou seja, mudar certos pensamentos, mudar comportamentos na nossa vida, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos abrindo novos caminhos neurais no nosso cérebro. Porque como ele vem sempre, né, do mesmo jeito, a gente pensa do mesmo jeito, faz do mesmo jeito, a gente vai ter um resultado sempre do mesmo jeito. Quando nós observamos que nós precisamos mudar certos comportamentos, a gente precisa abrir um novo caminho. É mais ou menos assim. Quando você está indo num lugar que tem mato, você vai ver que tem um lugar que tem uma trilha, que aí você percebe que as pessoas passam constantemente por aquele lugar. Você vê que o mato, ele morreu, e aí você consegue ver a terra, e ali forma uma trilha que você vai, né, entendendo que ali vai te levar para algum lugar. E isso aconteceu porque várias e várias pessoas, ou dia após dia, uma pessoa foi ali e foi pisando e foi indo até que se formou essa trilha. E é exatamente isso que acontece no nosso cérebro quando nós queremos fazer um novo caminho neural. Nós precisamos entender que para mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ou seja, os nossos comportamentos, nós precisamos perseverar. Não é simplesmente falar, eu quero mudar esse meu comportamento e aí na primeira semana desistir porque não deu certo. Lembrando que aquele teu comportamento antigo, ele foi gerado por meses, por anos da sua vida, fazendo sempre a mesma coisa. Então, quando você tem essa percepção de que você precisa fazer um outro caminho, você também precisa ter a conscientização de que aquilo vai exigir de você uma demanda de energia, de perseverança, de força de vontade. E aí eu quero ler para você uma definição sobre linguagem que o próprio livro traz, que eu acho interessante. Então eu vou ler na íntegra
para que você entenda por que a linguagem ela é muito importante na nossa vida. E nós, seres humanos, somos os únicos seres que nos comunicamos através das palavras, mas antes das palavras, nós temos raciocínio, nós temos as nossas crenças, nós temos os nossos bloqueios, nós temos os nossos traumas, nós temos as nossas experiências. Tudo isso interfere na nossa linguagem. Por isso que ela é tão importante. Então, olha só o que o livro traz para a gente na definição de linguagem. Linguagem é o meio pelo qual exprimimos nossas ideias, nossos sentimentos, nossas vontades a nós mesmos e às outras pessoas também. É através da linguagem que nos comunicamos conosco e com os outros. E aí você pode estar pensando que isso é muito óbvio. Tudo que é óbvio parece simples demais. Parece que não precisa ser explicado, mas a pergunta é, por que nós não fazemos o óbvio? Porque nós não entendemos o óbvio. Ele se torna como se fosse uma frase clichê, sabe? É como se eu falasse para você, todos nós precisamos nos respeitar, ou nós precisamos amar as outras pessoas. Isso é óbvio, mas por que é que nós não fazemos isso? Porque nós precisamos entender que atrás do óbvio existe experiências, existe convicções, existem certezas de cada um de nós que interfere para que esse óbvio seja realmente feito, vivenciado no nosso dia a dia. Então, por isso que é importante a gente vigiar muito bem como é que eu encaro a comunicação que eu tenho primeiro comigo mesma. Como é que você se comunica com você mesmo? Você é do tipo de pessoa que ignora os gritos da sua mente, do seu corpo, da sua alma? Exatamente, porque olha só, muitas vezes o nosso corpo ele grita por socorro. Às vezes nosso corpo está doente, desanimado, ele está dizendo, ei, olha, isso tudo que você está colocando dentro do meu corpo é muita porcaria, eu não estou conseguindo processar tudo isso. E a gente se faz, né, de surdo, não ouve, a gente não para prestar atenção. A mesma coisa a nossa alma, né, às vezes ela grita por uma conexão com o nosso Criador, com Deus, e a gente simplesmente ignora. A nossa mente, quando ela está cansada, ela está em conflito, ela está em confusão, ela grita por resolução, por organização, e nós simplesmente fazemos vistas grossas para esse estado de perturbação. E quando estamos no estado de perturbação, é claro, as coisas não andam, as nossas palavras saem distorcidas, o nosso olhar, ele tem sim uma interpretação diferente. Sabe quando você está com um olhar e a pessoa fala assim, nossa, você está estranho, você está bem? Aí você fala, claro que eu tô ótima. Mas as pessoas percebem quando eu e você não estamos tão bem quanto nós falamos. Porque precisa haver uma conexão, uma congruência entre aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Quando existe essa congruência, aí sim as pessoas olham para nós e dizem assim, poxa, você está tão feliz, nossa, como você está bonita, nossa, como você parece tão leve. Por quê? Porque os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, eles estão em total congruência. Então, presta atenção quais são as palavras que você diz no seu dia. Já parou para pensar qual é a primeira frase que você fala quando você acorda de manhã para ir trabalhar? Tem gente que fala, ai, que saco, eu tenho que trabalhar. Ai, que raiva, tá chovendo. Ai, meu Deus do céu, que sol escaldante, hoje vai ser um dia daqueles. Já parou para pensar que isso tem um peso na sua vida? Então, se eu estou muito mal dentro de mim, coisas mal resolvidas, sentimentos negativos, sentimentos que não são bons, é óbvio que eu vou ver ao meu redor tudo aquilo que seja compatível com os meus sentimentos. E os nossos pensamentos, eles são como sementes. A gente pensa algo, seja positivo ou negativo, isso vai gerar em nós um sentimento
que vai gerar palavras que são de acordo com aquele nosso pensamento. E aí, as nossas palavras, eles vão gerar frutos aqui no nosso mundo real. Qual é o fruto que o seu pensamento está dando? Se você tem pensamentos de paz, de positividade, de alegria, de esperança, de fé, você vai ter um sentimento mais tranquilo, um sentimento com mais confiança. E aí as suas palavras, elas serão, claro, palavras de ânimo, palavra de reforço, palavra de esperança. E aí sim, você vai ver que isso vai gerar no mundo em que você vive algo muito melhor. Isso não é superstição, isso é um fato. Se você for pegar a Bíblia, por exemplo, tem um versículo que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, que quando a gente está desesperado, quando a gente está sem esperança, quando as coisas estão ruins, o que a Bíblia nos ensina? Que a gente precisa trazer à existência aquilo que ainda não existe. Isso é fé. A fé, ela é exatamente você acreditar em algo que não existe. E isso fortalece a nossa vida. E isso a gente precisa compreender que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Não é que você não vai passar por problemas. Não é que você precisa ignorar as suas sensações negativas. Não, muito pelo contrário, você precisa conhecê-las. Eu tô triste, eu tô mal, eu tô com medo, eu tô desesperado, mas eu acredito que isso é transitório, mas eu acredito que Deus vai me ajudar a resolver esse problema, mas eu acredito que pela fé as coisas podem mudar, mas eu acredito que exista alguma lição preciosa escondida nisso tudo, ou seja, a sua palavra que traz um outro significado positivo para algo que é negativo. E é muito interessante que quando essa barreira ela é quebrada, as coisas começam a evoluir, porque isso tem um impacto muito grande na nossa vida. Mas quando a gente começa a desejar ter uma mudança de vida, o efeito que isso precisa trazer é exatamente perceber o que eu falo, o que eu sinto, o que eu penso. Quando nós percebemos isso, toda a nossa vida ela muda e ela muda para muito melhor. Porque as pessoas otimistas, elas têm uma qualidade de vida muito melhor. Elas não desistem. As pessoas que são pessimistas, elas não conseguem ver nenhuma luz no final do túnel. Ela não consegue perceber que aquilo é transitório. Ela não consegue perceber que existe força nela para ela superar essa situação difícil. Sempre quando eu estou com os meus clientes, o grande questionamento é: então se eu pensar positivo, se eu falar positivo e eu sentir positivo, não vai acontecer nada de ruim comigo? Aí eu falo, aí você está sendo supersticioso. Se a gente pensar que é tudo uma questão de mágica, que se eu falar, se eu pensar, se eu sentir, nada vai acontecer, aí sim é superstição, porque isso não existe. A nossa vida, ela é cheia de surpresas e algumas delas bem desagradáveis. Mas a gente precisa criar estrutura para enfrentar os problemas. A gente precisa enfrentar a vida como ela é. Alguns momentos difíceis que a gente precisa ter força de Deus, essa força que tem dentro da gente, que Ele mesmo deixou dentro de cada ser humano. E para as alegrias, a gente tem que ir com tudo e aproveitar. Porque como diz uma frase eu não sei se é de um monge, que diz assim, que tudo passa. Se você está alegre, vai passar. E se você está triste, vai passar também, graças a Deus. E uma das maneiras que nós podemos mudar a nossa linguagem negativa e aquela linguagem com vícios, que às vezes a gente nem percebe, muitas vezes uma outra pessoa percebe. Ai, você só reclama. Ai, sai pra lá com essa boca, sabe? Se você já ouviu isso, você precisa prestar atenção no que você está falando. Porque lembrando, se você reclama muito ou você fala coisas negativas, você está no piloto automático. Então você talvez não tenha essa percepção. E uma das coisas importantes de mudança de comportamento é a mudança intencional. O que é isso?
é uma mudança com uma intenção de você chegar a algum lugar. É uma mudança que você substitui pensamentos negativos por positivos, mesmo não acreditando muito neles. É uma mudança que você começa a falar coisas positivas, mesmo não acreditando nelas. É uma mudança intencional, que você está sentindo algo negativo e você fala, tá bom, eu tô sentindo medo, eu tô sentindo inveja, eu tô sentindo desânimo, eu tô desesperado, mas eu preciso transformar esse meu sentimento em algo que me traga esperança. E aí você vai se conectar com aquilo que você acredita. Eu, como acredito muito em Deus, eu me conecto com Ele, com Jesus, né? E eu falo assim, olha Deus, transforma esse meu sentimento em algo bom. Existe uma frase que eu acho linda e maravilhosa, que eu aplico muito nas minhas sessões de coach ou de orientação psicológica com os meus clientes que estão tendo dificuldades, né, de transformar tudo que é negativo em positivo. Eu não sei de quem é essa frase, mas é mais ou menos assim. Quando você foca no que é negativo, você se torna incapaz de ver o que é bom e o que realmente é importante para você. Nossa, eu acho essa frase maravilhosa, porque é exatamente assim. Já viu quando você olha para o que é ruim e aquela lei de Murphy, né? Se tá ruim, dá para ficar pior, tem que ficar pior. Então a gente começa realmente a atrair a nossa mente e os nossos olhos para tudo que é negativo, tudo que condiz com aquele sentimento, com aquele pensamento, com as nossas palavras. O contrário disso tá ruim sim, pé no chão, não é fugir. Preciso fazer alguma coisa, mas qual é o outro caminho que eu ainda não vi? Será que eu estou repetindo os mesmos erros, por isso eu ainda estou colhendo esse resultado? O que eu preciso mudar em mim? Quais as possibilidades que eu ainda não enxerguei? Eu preciso conversar com algumas pessoas para me aconselhar? Eu preciso buscar ajuda de um médico, de um psicólogo, de um coach? Eu preciso organizar a minha vida de uma maneira diferente? Então, quando você começa a questionar, o seu cérebro entende que é hora de mudança. E aí sim, ele começa a trabalhar a seu favor. Então, gente, eu espero que esse conteúdo tenha feito diferença na sua vida. Comenta aí nos comentários o que você está achando, se você teve algum insight, que eu vou ficar muito feliz de ler, porque isso traz uma motivação muito grande para que eu possa continuar a produzir esses conteúdos. E lembre-se, muitas vezes a gente gasta energia querendo mudar o mundo inteiro, quando na verdade nós temos o poder de mudar o nosso mundo interno. E isso sim, a gente consegue fazer mudanças gigantescas e que vão sim influenciar o nosso mundo exterior. Talvez não como nós gostaríamos, mas uma vez que nós estejamos saudável, espiritual, física e emocionalmente, não tenha dúvida, as coisas vão acontecer diferente, a nossa percepção vai mudar e, é claro, a nossa vida também. Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu carinho e que você realmente possa tomar uma decisão hoje na sua vida. Querer aprimorar a sua comunicação, tanto com você quanto com as pessoas. Um grande beijo. Tchau!